E aí galera, eu sou o Marcelo Vieira do site aeromodelismoeassim.com e hoje em minhas mãos eu tenho dois servos, um analógico e outro digital. E olhando assim, você saberia me dizer qual é qual? Eu acredito que não. Na verdade, visualmente, um servo analógico e um servo digital compatível não tem nenhuma diferença. A diferença dele está lá dentro, no sistema de controle. Mas antes da gente falar como é o sistema de controle de um e de outro, eu preciso explicar para vocês o que é eletrônica analógica e eletrônica digital. Nós temos dois tipos de eletrônica, uma é de potência e outra é de controle, e isso se repete aqui nos servos. Uma parte é responsável por realmente fazer a força e outra parte é responsável por controlar como essa força é feita. Nós vamos tratar hoje da parte de controle. A parte de potência desses dois servos são iguais. O que difere de um servo analógico para o digital é a maneira com que o controle do posicionamento é feito. Então vamos voltar. A eletrônica analógica é uma eletrônica que trata de vários níveis de tensão. Ou seja, um sinal analógico, ele pode ter, por exemplo, é claro, de 0 a 5 volts ou de 0 a 10 volts. Qualquer tensão no meio dessa representa uma informação. Já a eletrônica digital, ela é composta de bits, ou seja, de 0 ou 1. 0 é uma informação negativa, falsa, e 1 é uma informação positiva. Então, por exemplo, uma lâmpada pode estar acesa ou apagada, 0 ou 1. É mais ou menos como o seu computador funciona. O seu computador é um sistema digital, como essa câmera que eu estou gravando, por exemplo, como esse microfone que eu estou usando. Tudo isso é digital, inclusive os rádios controles. Como eu disse nesse vídeo aqui em cima, não existe rádio controle analógico hoje. Apesar de não computadorizado, ele continua sendo digital. Bem, entendendo esses pontos, nós podemos avançar. E como você sabe se o servo é analógico ou digital? Este aqui, por exemplo, que é um Tower Pro 996R, ele é um servo digital high torque. Ele está escrito aqui, ó, Digi. É só por isso que eu sei que esse servo é digital. Esse daqui é um Hi-Tech 625, um servo de alto torque. Os dois são compatíveis, porém um é Tower Pro e outro é Hi-Tech. É só essa a diferença entre eles, quer dizer, a diferença aparente, né? Então, este servo aqui, ele é analógico, mas não vem nada escrito nele. Primeiro, que por padrão os servos são analógicos. Se tiver escrito alguma coisa, eles são digitais. Fora isso, considere que seu servo é analógico. Isso é muito importante na hora de programar, porque o servo digital, ele aceita uma taxa de atualização. Atualização que eu digo é atualizar as posições que o servo deve estar. Do rádio, ele aceita uma taxa mais alta. Então, você faz uma programação no seu receptor, geralmente, com que o servo fique mais rápido. Se você fizer isso no servo analógico, pode queimar. Entendeu? Só que o sistema do servo analógico, ele é aceito pelo servo digital. Então, na dúvida, sempre deixe para servo analógico. Sabendo que a diferença física entre eles é mínima, qual que é a real diferença entre um e outro? Então vamos lá, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica de elétrica, não que a gente já não tenha entrado nesse vídeo, mas se você quer saber a diferença entre um servo digital e outro analógico, você precisa entender um mínimo da elétrica, porque a diferença é elétrica. Um servo analógico, ele é feito comparando níveis de tensão, ou seja, o nível de tensão do sinal que o receptor manda para o servo com o nível de tensão que o potenciômetro manda para o servo. Então ele compara os dois níveis de tensão, se esse estiver mais alto, ele roda o servo até chegar. Se esse estiver mais alto, ele roda o servo até chegar. Ele é feito assim, com eletrônica analógica, comparando vários níveis de tensão. E como o digital funciona? A parte de potenciômetro e a parte de sinal do rádio são iguais, não tem diferença nenhuma. Porém, o próprio microprocessador, que sistema digital tem microprocessador, ele é microprocessado. Então esse microprocessador, o que ele faz? Ele pega o sinal que o potenciômetro manda, converte em sinal digital, sinais de 0 ou 1, pega o sinal que o receptor manda, converte em sinal digital,
compara esses dois sinais digitais e comanda para que o motor realize o movimento ou não. É só essa a diferença. Porém, essa pequena diferença em como se faz as coisas gera uma enorme diferença no resultado. Então vou explicar para vocês qual é a característica do servo digital e qual a característica do servo analógico. Tá, como o servo analógico é mais simples, nós vamos começar por ele. A principal diferença prática que você vê nele é o custo. E sim, não adianta falar que não, porque é mentira. O custo é importante sim, e muitas vezes quando nós vamos montar um avião, nós se importamos demais com ele. Então se você quer um servo barato, em geral é o servo analógico. Claro, não tem como comparar esses dois servos aqui. Esse Hi-Tech 625 ele custa $30. Esse 996 Tower Pro deve custar $5, se muito. Só que não tem como comparar. Este é um servo de uma marca renomada, enquanto este é um servo Xing Ling, como nós conhecemos os componentes da China. Apesar deste ser digital e esse ser analógico. O Hi-Tech analógico custa 6 vezes mais do que um Tower Pro digital. Mas no geral, se nós pegarmos um servo digital Hi-Tech com torque de 10 kg, ele vai ser muito mais caro que $30. Provavelmente $50 aí, pelo menos. Outro ponto positivo para o servo analógico é o consumo. Por aquela taxa de atualização ser menor, portanto, uma menor velocidade do servo, o consumo de energia também é menor. Então, às vezes, para aplicações em que o consumo de energia é importante, um servo analógico vale a pena ou não. Claro que isso tem que ser decidido caso a caso. Mas, com o servo analógico, você precisa de uma bateria menor. Isso é um fato. E por ser analógico, o servo ele tem infinitas posições para parar. Então aí entre 60 graus, 90 que eu estou mostrando, né? Entre 90 graus aí no caso, ele tem infinitas posições. Você pode pensar, tudo bem, tem infinitas posições é uma coisa boa. Quer dizer que ele pode parar exatamente onde eu quiser. Mas não é bem assim. Quando você põe na prática, um servo analógico, ele é menos preciso do que um servo digital. Por quê? Mas isso aí já entra na parte um pouquinho da minha opinião, eu não sei se isso é verdade. Um servo analógico, você compara dois níveis de tensão. E quando você compara dois níveis, você tem um limite para a precisão dessa comparação. E esse errinho na comparação, né, que seria o erro, acaba prejudicando o posicionamento. Agora, quando você compara duas grandezas digitais, elas são iguais ou não são iguais, não tem tolerância. Enquanto uma grandeza analógica, para você dizer se ela é igual ou não, você precisa ter uma tolerância, porque elas nunca são exatamente iguais. Então daí que vem esse problema da imprecisão. Agora vamos falar dos servos digitais. Basicamente é o contrário do servo analógico. Pelo sistema ser digital e microprocessado, e por causa da sua taxa de atualização, ele acaba sendo mais rápido que um servo analógico. Claro, outra diferença é ele ser microprocessado, enquanto no analógico nós temos outros tipos de sistema mais antigos que fazem esse tipo de comparação. E como eu disse para vocês, né, que é tudo ao contrário, ele é mais preciso do que o servo analógico. Então, em aviões de precisão, como IMAC, F3A ou alguns jatos também, onde a precisão do servo é importante, porque uma mínima diferença faz uma grande diferença em voo, a precisão é importante, portanto, servos digitais. E mais preciso, entra naquele negócio de ser um número limitado de posições. Ele tem X posições ou o servo está em uma delas. Só que o estar em uma delas é muito preciso. Então ele está exatamente em cada uma delas. É esse o diferencial da precisão, apesar de ter um número limitado de posições. Mas esse número é alto, gente. Assim, eu diria mais que 1.000, 2.000 posições o servo tem. É imperceptível ao olho humano o número de posições do servo. E agora vamos ao veredito. Qual servo é melhor? Analógico ou digital? Se circuito analógico fosse bom, seu computador hoje seria analógico e não digital. Mas vamos deixar a brincadeira de lado.
Depende da sua aplicação. Se for uma aplicação que vise precisão nos comandos, o servo é digital, tem que ser digital. Se for uma aplicação que vise economia de combustível e economia de dinheiro, o servo analógico é melhor. Então depende muito em qual modelo você pretende colocar. Para cada caso é um servo indicado. A mesma coisa do torque do servo e de outras tantas coisas que nós discutimos já nesse vídeo aqui de cima. Entendeu? Cada aplicação tem o seu servo ideal e o digital e analógico também vai da sua escolha. E se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, porque assim você vai saber de todas as nossas notificações, nossos novos vídeos e tudo mais, além, é claro, de dar uma forcinha pro canal. Também nos acompanhe pelo Facebook e pelo Instagram, porque Aeromodelismo é assim!